paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, na nossa série Discípulos de Jesus, chegamos na vida de Simão Zelote. Esse homem que foi chamado pelo Senhor, e nós precisamos aprender a respeito das lições preciosas da vida desse homem de Deus, que foi transformado, lapidado por Jesus. E é interessante entender como Jesus trabalha e trabalhou na vida dele, para que a gente possa compreender e seguir a Cristo diariamente. A primeira lição sobre a vida de Simão Zelote é entender a respeito do seu zelo com a tradição judaica. Quando nós estudamos a respeito do Novo Testamento, compreendendo os grupos políticos judaicos da época de Jesus, nós vamos entender exatamente que Jesus é extraordinário. Existiam na época de Jesus vários grupos políticos partidários, religiosos. Um dos grupos que é muito mencionado nas Escrituras é o grupo dos fariseus. Fazia parte da religião popular daquela época. Outro grupo também conhecido nas Escrituras era o grupo dos saduceus. Eles dominavam, por exemplo, a liderança do templo. Eram homens ricos do período de Jesus. Nós encontramos também no Novo Testamento outro grupo político conhecido como os herodianos. Além do que, nós encontramos aqueles que são os essênios. Os essênios eram uma espécie de grupo político partidário que existia no período de Jesus. Essas pessoas viviam no deserto, obedeciam à Torá, a lei, e eles acreditavam que pelo poder da espada, que pelo poder da guerra, eles poderiam então tomar posse de Jerusalém, do governo de Jerusalém, e expulsar os romanos. E é aqui que nós aprendemos a respeito de Cristo. Cristo chama esse homem conhecido como Simão o Zelote, ou Cananeu, para segui-lo. Jesus chamou Simão, independente do seu passado, independente do que ele fez, tudo leva a entender que ele era um verdadeiro guerreiro, um homem da espada, mas Jesus chamou esse homem para ser um servo, um discípulo, um seguidor pela sua causa. Você compreende à luz das Escrituras que ele tinha um zelo com a tradição. E Jesus chama esse homem por causa do seu zelo, por causa do seu coração, porque Jesus o amou. O mesmo Jesus que operou na vida de Simão, continua operando hoje também. E ele também te chama, independente do seu passado, independente daquilo que você fez lá atrás. Ele não está preocupado com aquilo que você aprontou, com aquilo que você fez, com a sua história, mas ele está preocupado com você agora. E te chama para ser um discípulo, para mudar a tua história como ele mudou a vida de Simão. O mesmo Jesus continua operando assim. E eu espero que Deus em Cristo encontre guarida no teu coração, casa no teu coração, como ele achou também no coração de Simão. Vamos então para a nossa segunda lição a respeito desse homem de Deus, que também é preciosa. A segunda lição sobre a vida de Simão Zelote é entender exatamente por que Jesus o escolheu. Jesus escolheu um homem truculento, um homem que tinha um passado obscuro para ser o seu servo, porque Jesus tem exatamente um grande propósito a realizar através da vida dele. Quando entendemos os propósitos de Deus, nós compreendemos que o trabalhar de Jesus, que o trabalhar de Deus é fantástico. Assim como Simão, nós também somos truculentos, agimos pelas nossas próprias vontades, buscamos os nossos próprios interesses. Mas é interessante que Jesus se preocupa com Simão e o chama. E o mesmo Jesus que chamou Simão demonstra o seu interesse através do seu propósito de chamar esse homem como servo de Deus agora para ser discípulo ao invés de ser um guerreiro, revelando então o propósito da sua causa, o propósito do reino. O mesmo Jesus chama pessoas que têm um passado obscuro e transforma essas pessoas em pregadoras do Evangelho. O mesmo Jesus que chamou Simão continua chamando você, não se preocupando com a tua história, mas se preocupando com o teu coração para essa obra maravilhosa que é servir o reino de Deus. Simão foi chamado por Jesus e ele obedeceu a este chamado. A terceira e última lição sobre Simão Zelote é entender a respeito do seu ardor em aprender de Cristo.
Tudo leva a entender, a partir da tradição cristã, que Simão demonstrava no seu coração esse desejo de conhecer sobre Jesus. Ele era um homem zeloso que queria aprender a respeito das coisas de Deus. E ele aprendeu a respeito de Cristo, da causa de Cristo, da causa do reino, se dedicando ao Evangelho. Jesus não se preocupava em ser encontrado com os zelotes, com os publicanos, com os pecadores, mas ele se preocupava com as almas perdidas. É o mesmo Jesus que continua operando hoje, se preocupando com você que está afastado, se preocupando com você que está caído e também te chamando para ser um discípulo. Simão dedicou a sua vida à causa do Evangelho e você também pode dedicar a sua vida à causa de Cristo. Aceite o chamado de Jesus como Simão fez e eu espero que Deus em Cristo venha abençoar poderosamente a sua vida. Hoje nós aprendemos que Jesus escolhe pessoas com o passado sombrio, transforma essas pessoas, lapida essas pessoas em pregadores do Evangelho, em mensageiros do reino. O mesmo Jesus continua operando assim. Que Deus em Cristo venha abençoar você. Semana que vem a gente vai estar aqui com o último discípulo de Jesus, Judas Iscariotes. E eu acredito que Deus vai ter uma palavra toda especial para você, para entender a respeito da vida desse homem, quais foram os seus erros e aquilo que a gente pode tirar de lição para a gente crescer em Jesus.